Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo da primeira epístola de Pedro. Então abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos ficar dos versos 4 até o verso 8 dessa carta. E vocês vão ver que o nosso querido irmão e apóstolo Pedro, hoje ele vai falar muito sobre pedras e rochas e pedras. A gente vai sair daqui sabendo bastante sobre esse assunto. Pela graça do nosso Senhor, a gente olha a forma como ele é didático no ensino, as parábolas de Jesus, a forma como a gente aprende. Pedro, a gente estudou um capítulo e um pouquinho do segundo, e a gente já viu ele falando de pedra, de leite materno e figuras que nos ajudam a entender e compreender tantas coisas, que uma pessoa mais simples, mais humilde consegue entender. Isso é didática do Senhor para nos ensinar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós não vamos terminar hoje, eu vou continuar ele no próximo estudo, quando a gente chegar até o versículo 10 de 1 Pedro, mas nós vamos iniciar hoje aqui. Vamos ler juntos, então? Eu vou ler, vocês acompanham na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então é nisso que a gente vai meditar hoje. Só para a gente lembrar, né? Porque como a gente fica um tempo sem conversar sobre essa carta, então para a gente lembrar o contexto que ela é escrita. O apóstolo Pedro escreve essa carta ali na década de 60 da era cristã, nos anos 63, 65, mais ou menos nessa época. E ele escreve essa carta para quem? Para as igrejas que se reuniam na Ásia Menor, região onde hoje fica a Turquia, a atual Turquia. E era uma série de igrejas que ficavam em regiões ali da Ásia Menor, que aqueles irmãos estavam passando por tribulações e perseguições por conta da sua fé. Não era ainda aquela perseguição oficial romana, né, que depois viria a massacrar muitos cristãos, mas era aquele tipo de perseguição que eu creio que muitos de vocês aqui já sofreram em algum momento. A perseguição por ter abandonado a sua antiga fé, por estar crendo em algo totalmente diferente daquilo que todos estão crendo, por ser diferente dos demais, por ser chamado muitas vezes de radical. Você mudou demais, você era diferente. A gente sabe o que é isso, e naquele contexto isso acontecia também. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo atacados, eles estavam sendo machucados, e eles estavam, então, alguns se entristecendo, alguns desanimando, outros se revoltando, outros se afastando. E essa palavra foi uma palavra, essa carta ele escreve tanto para exortar aqueles irmãos que estavam se afastando a voltar, quanto para consolar também esses irmãos. E de que forma que Pedro faz isso? Da mesma forma como você e eu devemos fazer, sempre, quando nós precisamos consolar alguém e ajudar alguém e exortar alguém. No capítulo 1 a gente já estudou. Ele apontou para a obra salvadora de Cristo Jesus. Onde que estava a confiança, o descanso, o consolo, a exortação? Quando que eles tinham que se lembrar de olhar para Jesus Cristo e para aquilo que ele fez no Calvário. Era olhando para Cristo que eles iam poder ser exortados. Era olhando para Cristo que eles iam poder ser consolados. Então, no primeiro capítulo, ele vai lembrar isso para nós de uma maneira maravilhosa. E a partir ali do fim do primeiro capítulo e a partir agora do segundo, a gente vai ver implicações, consequências extremamente práticas dessa realidade. Você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então, isso necessariamente vai implicar em um tipo de vida
diferente da vida do mundo. E é isso que ele vai trazer a partir do capítulo 2, ele vai trazer essas implicações em nossas vidas, né? E a nossa vida vai mudar. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: a pedra que vive. É muito interessante que esse texto ele vai falar da pedra que vive e vai falar depois das pedras que vivem. Mas primeiro eu quero falar da pedra que vive. Lembra quando a gente estudou pela última vez o capítulo 2 aqui da Epístola de Pedro? Nos versos 1 a 3, nós fomos ensinados das consequências naturais de conhecer a salvação operada por Cristo, e uma dessas consequências é crescermos espiritualmente. Alguém que creu no Evangelho do nosso Senhor, naturalmente vai crescer. É como se fosse uma criança. A criança nasce e naturalmente a criança cresce. Uma criança de 10, 15 anos que tivesse o tamanho de um bebê, possivelmente ela teria uma doença muito grave, ela precisa ser tratada. Então, o normal é que nós possamos experimentar o crescimento. E lá a gente viu, a gente já estudou no finalzinho do capítulo 1 e agora no começo do capítulo 2, que esse crescimento ele se dá de que forma? Por meio de uma vida de santidade, temor do Senhor e amor ao próximo. Lá no final do capítulo 1 vimos isso. Isso vai implicar no despojamento do pecado, ou seja, a gente parar de viver no pecado, se afastar do pecado, fugir do pecado, se arrepender do pecado, porque o pecado é uma ofensa contra Deus, e o crescimento por meio do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Isso faz com que nós cresçamos espiritualmente, como nós devemos crescer espiritualmente, mas o texto, ele não para aqui. E ele vai prosseguir para mais uma das grandes necessidades que nós temos para que a gente possa viver a vida cristã como devemos viver, para que nós possamos continuar a crescer espiritualmente. E isso está aqui no verso 4. Nós precisamos, irmãos, nos relacionar, em primeiro lugar, com a pedra que vive, com Jesus Cristo. Uma vida de relacionamento e comunhão com o nosso Senhor. 1 Pedro 2, verso 4, está escrito assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E quem é a pedra que vive? É muito interessante que essa figura da pedra, a figura da rocha, ela é muito utilizada em toda a Bíblia para mostrar, ou para apontar, ou para usado como uma metáfora de quem Deus é. Eu separei alguns textos aqui para a gente ver como são poucos textos, tinham diversos, poderia ter usado vários. Eu tentei pegar um de cada pessoa, uma pessoa diferente que falou isso, falando de Deus como sendo a rocha, do nosso Senhor como sendo a rocha, e apontando para isso. Vamos ver, Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio 32, 4, quem disse isso foi Moisés. Falando de Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Esse foi Moisés quem disse. Agora, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, nós vamos ter aqui uma declaração de Ana. Ana. Ela vai dizer o que para nós? Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E não há rocha como o nosso Deus. Pouquinho mais para frente, 2 Samuel 22, 47, agora aqui já não é Ana, aqui é Davi falando, e Davi vai usar muito a metáfora da rocha nos seus salmos e em outros lugares. Ele vai dizer: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Então a gente pode perceber que a figura da rocha ela é muito usada, porque quando nós pensamos numa rocha, fisicamente, nós pensamos num objeto que tem uma série de atributos que lembram muito atributos do nosso Senhor. A gente pensa em segurança, fortaleza, proteção, firmeza, imutabilidade, solidez. Isso são características de uma rocha, então isso ajuda a gente a lembrar, a entender. Agora, isso são figuras ou são atributos que a gente lembra. Quando a gente olha para uma rocha, a gente lembra do nosso Senhor, que a gente se utiliza aqui para lembrar. Mas não eram só essa figura da rocha como atributos. No Antigo Testamento, a gente vai ver essa figura da rocha ser usada com uma outra finalidade também.
como uma pedra, como uma rocha que seria colocada em Sião, que seria colocada em meio a Israel, e essa rocha ela seria um divisor. Essa rocha ela podia trazer tanto construção quanto destruição. Ela podia ser colocada tanto para honra quanto para desonra. E essa rocha, então, ela é falada por diversos momentos no Antigo Testamento, em diversas situações, e hoje nós sabemos para quem que ela apontava. Ela apontava para o nosso Senhor, como Pedro deixa claro, como o próprio Cristo deixa claro, e tantos outros escritores, e tudo por meio do seu Espírito Santo de Deus que inspirou toda a palavra de Deus. Mas aí, quando a gente vai olhar para os versos 6 a 8, verso 5 a gente vai deixar de lado, a gente vai voltar depois. O verso 6 a 8 de 1 Pedro, a gente vai ver Pedro fazendo referência a essa rocha nesse contexto que nós estamos pensando, essa rocha que foi colocada ali em Sião para que ela fosse um divisor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. O texto diz, pois... E quando ele fala pois aqui, ele está fazendo referência ao verso 4 que a gente acabou de ler, aquela pedra eleita e preciosa. O versículo 5 ele é um parênteses no texto, ele vai falar das pedras que vivem. Mas o 4, depois o 6, o 7 e o 8 vai falar da pedra que vive. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro aqui ele está fazendo uma referência a um texto do Antigo Testamento que está lá em Isaías, capítulo 28, verso 16. Se você quiser, você pode abrir lá. O irmão Flávio está estudando Isaías conosco. Daqui uns dias ele vai chegar no capítulo 28. Isso vai ficar mais claro para nós. Mas aqui, qual o contexto que esse texto foi proferido e que o Senhor colocou na palavra dele, essa exortação? Olha só o que está escrito em Isaías 28, 16. Vocês vão ver o texto muito parecido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Qual era o contexto disso? Nessa época, quando Isaías fala e profere essas palavras da parte do Senhor, Israel, Judá no caso, estava sendo assolado ali por uma ameaça inimiga estrangeira dos assírios. E qual que era a recomendação do Senhor para em situações como essa? Em quem que o povo de Deus deveria confiar, esperar e descansar? O Senhor. Sempre foi essa a recomendação. Mas naquele contexto, naquela época, os líderes judeus, os líderes de Judá, eles preferiram buscar a sua segurança, a sua tranquilidade, fazendo uma aliança com o povo pagão estrangeiro. Então eles fazem uma aliança com os egípcios, e não só eles fazem essa aliança, o que por si só já era algo terrível, como eles ainda achavam bonito aquilo, e divulgavam aquilo, e faziam e usavam aquilo de maneira jocosa, tipo, agora nós estamos tranquilos, nós estamos confiando, os egípcios virão, eles não vão nos ajudar. E queridos, isso é pecado, isso é idolatria. Eles tiraram Deus, eles colocaram outras coisas no lugar para que eles pudessem sentir alguma segurança. E antes que eu e você pudéssemos julgar de alguma forma os egípcios, os egípcios não, os judeus daquela época, pense em todas as vezes que você coloca a sua segurança em algo que não é o nosso Senhor. Num trabalho, numa igreja, num pastor, num dinheiro, que é muito comum, na minha saúde, e a gente confia nisso e fica cego. Mas, queridos, o Senhor ele nos ensinou e Ele nos ensina onde que deve estar a nossa confiança? Nele. Nesse contexto, então, o profeta Isaías ele vem com essa palavra dura e muito séria, e que bem possível que naquele momento aqueles homens não entenderam a implicação dela. E ele vai dizer isso, eu vou colocar em Sião, em Jerusalém, ali em Judá, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. E aí vem um grande contraste. Onde que está a confiança? Na pedra que o Senhor coloca ou nas armas, nos cavalos e todo o departamento bélico egípcio? Onde que estava a confiança deles? A gente sabe que para os judeus daquele contexto, eles colocaram nos egípcios e eles foram punidos por isso, devidamente punidos. Então o texto vai prosseguir, 1 Pedro agora vai prosseguir no verso 7 e 8,
mais uma vez citando outros textos das Escrituras lá do Antigo Testamento, e ele vai dizer assim, Pedro: para vós outros, portanto, os que credes, então para vocês que creem agora, ela é preciosidade. Essa pedra que foi colocada, que estava profetizada desde Isaías, ela é preciosidade. Mas para os descrentes, essa pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Às vezes, todo mundo aqui já ouviu esse texto. Aqui eu quero que você pense comigo. Eu não vou criar nenhuma ilustração, eu vou usar a ilustração do texto. Mas para a gente parar e pensar o que ele quer dizer aqui. Basicamente, a figura é a seguinte. A gente está falando de obra agora há pouco, né, de construção. Pense que um proprietário de um terreno, ele resolve fazer uma grande obra, uma grande construção. E ele tem o terreno e ele quer fazer aquela construção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar um construtor, um empreiteiro, para que ele venha a edificar aquela casa, certo? Ou aquela obra, aquilo lá que ele for fazer. No contexto do Antigo Testamento, naquela época, naquela cultura, naquela civilização, a forma deles construir, obviamente, é muito diferente daquelas que nós temos hoje. Hoje você vai construir um grande prédio, você pode construir alicerces de várias formas diferentes. Mas naquele momento, naquela época, de que forma que eles faziam isso? Eles gostavam e eles utilizavam de pedras. Pedras, assim, quanto melhor fosse essa pedra, uma pedra que fosse muito firme, muito resistente, que tivesse um formato adequado, e ela era colocada em um ponto específico da obra, e essa grande boa pedra que ficaria ali naquele contexto, ela seria usada como um alicerce mesmo de toda aquela obra, e toda aquela obra, de alguma forma, se escoraria naquela pedra. Era isso que funcionava. Então, essa pedra era o ponto mais importante daquela obra. Se você não tivesse uma boa pedra, toda a sua obra poderia eventualmente ser condenada, ou ela não seria uma boa obra. Tudo isso dependia daquilo. Voltando para o nosso exemplo aqui. Aquele dono do terreno, quando ele contrata os construtores, ele chega, né, temos vários engenheiros aqui, né, estou olhando, chama o engenheiro e fala assim, mas pode ficar tranquilo, a pedra eu já arrumei. Eu já peguei uma pedra maravilhosa, perfeita, separada. Com essa pedra aqui não tem como errar. Como que era o nome dessa pedra naquela época? Eles usavam o nome de pedra angular, pedra de quina, pedra de canto. Você vai ver sempre esses nomes, porque geralmente ela ficava nas quinas, né, nos cantos da obra. Você vai ver esse nome em vários locais até da Bíblia. Pedra de canto, pedra de quina, pedra angular. E esse dono da obra, ele fala, olha só, pedra é maravilhosa. Os construtores vão lá ver a pedra. O pedreiro, o engenheiro, ele chega lá, putz, muito ruim essa pedra, hein? Bem se vê que você é só dono de terreno mesmo, porque de pedra você não entende nada. Essa pedra não presta, isso aqui não vai servir para nada. Vamos ter que jogar fora, infelizmente, o senhor perdeu o dinheiro, a gente vai ter que comprar outra pedra, porque essa pedra aqui não presta. Basicamente foi isso que eles disseram. Só que tinha um problema. Se o engenheiro falar isso para mim, eu não entendo, eu não sei a diferença entre prego e parafuso. Eu me confundo às vezes. Mas o dono dessa obra, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele sabia que aquela pedra era perfeita. Ele entendia mais de obra do que qualquer construtor, do que qualquer empreiteiro, do que qualquer engenheiro. E ele tinha convicção de que aquela pedra era perfeita. E o mero fato daqueles construtores olharem para aquela pedra perfeita e dizer que aquela pedra estava errada, ou era ruim, ou ela não prestava e que ela tinha que ser rejeitada, mostra que quem não sabia nada eram eles e que quem tinha que ser rejeitado era eles. Você olhou uma pedra daquela, perfeita, e rejeitou, então, meu amigo, você não entende nada, vai embora daqui. Vocês vão ser rejeitados. Queridos, aqui, essa é a figura que o nosso Senhor usa. Quem que é o dono da obra? Quem que é o proprietário? É o nosso Senhor. O que o nosso Senhor fez? Ele disse que ele ia colocar uma pedra, uma rocha, uma pedra angular, sobre a qual toda a obra dele, todo o reino dele ia ser edificado sobre ela. Ele sempre disse isso, desde o Velho Testamento, e Jesus, depois a gente vai ler, Jesus mesmo se coloca como sendo essa pedra. Mas o povo de Deus, o povo do sangue, o Israel mesmo carnal, fariseus, levitas, sacerdotes,
eles viram a pedra, eles viram a rocha. Aqueles que a princípio seriam aqueles que iriam edificar, né? E eles disseram, isso aqui não presta. Eles rejeitaram aquela rocha, eles rejeitaram aquela pedra. E ao rejeitar aquela pedra, eles mesmos foram rejeitados. Então isso se aplica só para quem vivia naquela época? Até hoje, pessoas olham para essa pedra perfeita, para essa rocha angular e a rejeitam. E todo aquele que rejeita essa pedra, que é Jesus Cristo, essas pessoas são rejeitadas por Deus. Então, ficou claro para vocês qual é o contexto em que essa palavra que é tão usada, a pedra angular, a pedra de quina, ela é utilizada? Seria para isso. Jesus Cristo é essa pedra eleita e preciosa, a pedra viva sobre a qual todo o edifício espiritual que é a casa de Deus se assenta e transmite vida a todos. Agora você consegue perceber, né, usando esse exemplo mesmo, de maneira bem clara, como que a mesma pedra para pessoas diferentes vai trazer um significado totalmente diferente? Para aqueles, imagina, a obra foi feita, ele chamou outros construtores, e os outros construtores vieram, fizeram uma grande habitação, algo maravilhoso. Aqueles homens que vieram depois e usaram aquela obra e construíram aquela grande, maravilhosa obra ali no terreno do proprietário, toda vez que eles passam em frente, eles olham, aquilo é motivo de alegria, de honra, de orgulho. Olha, eu participei disso. Mas aquele construtor que foi rejeitado, que foi expulso, quando ele passa em frente da mesma obra, qual que é a sensação dele? Ele olha e aquilo não é motivo de alegria, aquilo é motivo de desprezo, de escárnio, de raiva, de ira. A vontade dele, e ele torce por isso todo dia, que caia, para ele provar que ele estava certo. É assim que funciona, né? Na vida real, no dia a dia, é assim e é assim nessa situação também. Eles rejeitaram a pedra preciosa enviada pelo próprio Deus, né? E por isso esses construtores foram rejeitados. E agora o Senhor vai chamar pessoas de todo o mundo, construtores de toda a tribo, povo e nação, para tomar o lugar desses que rejeitaram. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo estudo, quando a gente for falar dos versos 9 e 10. Essa nação santa, sacerdócio real separado pelo nosso Senhor. E aqui, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele testifica dessa verdade. Ele vai testificar dessa verdade aqui. Se você puder, abra lá Mateus 21. Mateus 21. Eu não vou ler o texto completo, depois, quando você chegar em casa, eu quero que você leia para trás do texto que eu vou ler. Eu vou ler de 42 a 44, mas eu queria que você lesse ali as parábolas anteriores, principalmente a parábola dos lavradores maus, que também é uma outra figura para essa mesma realidade. E aqui Jesus Cristo, em Mateus capítulo 21, versos 42 a 44, falando de maneira muito clara para aqueles homens que estavam ali ouvindo, muitos fariseus, muitos judeus, ele vai dizer o quê? Depois de ter contado a parábola dos lavradores maus, ele diz, então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos? Vocês nunca leram? Isso aqui é Salmo 118, uma outra referência a isso daqui, né, que Pedro, inclusive, usa novamente. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, aos construtores rejeitados. Será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mas, ao mesmo tempo que ela é pedra de salvação para aqueles que nela creem, ela é pedra de destruição para aqueles que a rejeitam. É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo. Eu queria que vocês vissem esse texto aqui bem rapidamente, Filipenses capítulo 2. Não é o tema, mas lembra de algo e de uma verdade muito interessante. E eu me lembrei disso quando estava preparando o estudo. Filipenses capítulo 2, verso 10, traz uma verdade muito séria e terrível. Terrível não no sentido ruim, mas no sentido de grandioso. Para que ao nome de Jesus, então diante do nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai se cumprir plenamente, totalmente, porque Ele é a palavra de Deus. Um dia, o Senhor vai voltar e todo o joelho,
Sabe aquela pessoa ímpia que fala que Deus não existe, que se diz ateu, e que tira sarro de Jesus Cristo, e que fala... Todo joelho, todas essas pessoas, nós inclusive, todos nós vamos nos colocar de joelhos diante de Deus, e com a nossa boca nós vamos proclamar Jesus Cristo é o Senhor. Não vai ter nenhuma criatura debaixo dessa terra que já passou por aqui que não vá se colocar diante dele e clamar Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma realidade, isso é uma promessa. Isso aqui está escrito nas nossas escrituras, é isso que a gente crê. Toda a criação vai se prostrar. Mas você consegue entender que com base nessa verdade, dessa rocha que nós acabamos de ver, que para alguns vai ser pedra eleita e preciosa, para outras vai ser pedra de destruição. Todos vão estar de joelhos diante de Deus e falando, Jesus Cristo é o Senhor. Mas alguns vão estar com lágrimas nos olhos, glorificando a Deus e agradecendo o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, com alegria, com gratidão e chorando de alegria por poder estar ali, porque não existe nada melhor que aqui. Só que ao mesmo tempo, nesse mesmo contexto, haverão pessoas que estarão de joelhos e chorando também, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas essas pessoas rejeitaram a Cristo. Eles foram aqueles que rejeitaram. E aí o choro deles não vai ser um choro de alegria e de gratidão e de regozijo, mas vai ser um desespero. Vai ser um choro de desespero, de raiva, de ira, de tudo aquilo de ruim que você possa imaginar, porque eles rejeitaram o Senhor. Mas agora, naquele momento, eles vão ser obrigados a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nessa hora, irmãos, você não vai poder mudar de lado. Nessa hora, você não vai poder falar, posso ir para o outro lado? Esse momento já foi. A hora em que nós vamos olhar para Cristo Jesus, para a rocha que vive, eleita e preciosa por Deus, e dizer, essa é a rocha na qual eu me apoio, essa é a rocha da minha salvação, ou essa rocha que eu desprezo e rejeito, é agora. Entenda, naquele dia a gente não vai ter mais tempo para mudar. Muitas pessoas querem deixar para depois, querem pensar mais para frente, quando eu ficar mais velho. Você consegue entender que só existem dois tipos de pessoas que já andaram, que andam e que andarão nessa terra, que são aqueles que rejeitam a Cristo como a rocha e aqueles que aceitam a Cristo como a rocha. Onde você está? Eu ainda não tomei uma decisão. Se você ainda não tomou uma decisão, então você já tomou uma decisão. Ele não é a rocha para você. Ou você aceita que ele é a rocha enviada por Deus, essa pedra angular, que é a nossa vida, ou ele não é nada. Ou você o despreza. E, queridos, eu quero falar isso com muito temor. Você precisa, no teu íntimo, com certeza e convicção diante de Deus, certeza e convicção que o Espírito Santo dá para você. Não é você que decide isso. É crer. Jesus Cristo morreu na cruz, no meu lugar, eu, pecador, que dependia totalmente dele, porque eu não vou chegar em lugar algum, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso, como os judeus fizeram lá, vou contratar o egípcio para me ajudar. Ninguém pode te ajudar, nenhuma boa obra, nenhuma leitura, nenhum dinheiro, nada disso pode te ajudar, somente Jesus Cristo. Você creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Se você creu, glória a Deus, mas se você não creu, arrependa-se e creia. Porque todo joelho um dia vai se dobrar diante dele. Você querendo ou não, você vai ser colocado de joelhos diante do Senhor. Prosseguindo aqui no nosso texto, o verso 8 de Isaías, ele vai prosseguir falando isso, olha. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço, rocha de ofensa, as duas casas de Israel, Judá e Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Então essa é a realidade que a gente tem que se colocar agora. Onde você está? Isso aqui são promessas de Deus. Ou isso é verdade ou isso é mentira. Se você querer que isso é mentira, tudo bem então. Continua a sua vida do jeito que está e está tudo bem. Aparentemente, não está. Eu sei que não está, mas você pode fingir que acredita nisso por mais alguns anos. Mas se isso for verdade, irmãos, nós precisamos crer e nos colocar diante do nosso Senhor. E agora eu quero falar com vocês sobre as pedras que vivem. Esse é o meu segundo ponto aqui. As pedras que vivem. O verso 5
Vamos voltar um pouquinho. Porque o verso 5 ele é um parênteses nesse assunto, que é a grande pedra que vive, que é o nosso Senhor. A pedra que vai ser ou de tropeço, ou uma pedra eleita e preciosa. O verso 5, ele vai falar sobre nós. Sobre nós. Vamos ver lá? Também vós mesmos, lembre-se que quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo para cristãos, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lembra que eu falei que o capítulo 2 começou falando sobre crescimento espiritual que nós devíamos buscar em Cristo e na palavra. Agora Pedro vai trazer mais uma figura. Então a gente ia falar do leite, a gente falou da pedra, agora a gente está falando da casa espiritual, que é edificada por pedras que vivem. Essa casa espiritual é edificada por pedras que vivem. E não só isso, nós somos essas pedras que vivem. E aqui a figura é muito óbvia. Quem são as pedras que vivem? Nós. Quem é a pedra que vive? O Senhor. Da onde que vem a minha vida e a sua? Dele. É porque Ele tem vida que nós temos vida. Eu tenho vida em mim mesmo? Não. Mas como a pedra que vive tem vida, logo as pedras que vivem, que somos nós, somos também vivificadas. E fica óbvio também, queridos, o contraste que ele vai fazer aqui, dessa casa espiritual. Imagina, alguém que era judeu ou que conhecia, porque muitos daqueles cristãos que eram dessas igrejas aqui, eles não eram judeus antes, eles eram pagãos que se converteram também. Imagina que quando você falasse casa de Deus para algum deles, o que imediatamente eles pensavam? O templo, Jerusalém, o templo. O templo aqui ainda não tinha sido destruído. Ele viria a ser destruído daqui uns 4, 5, 6 anos, mais ou menos, no ano 70. Logo ele seria destruído, mas era natural. A casa de Deus era o templo que foi construído. Só que esse templo foi construído debaixo da autoridade do Senhor. O Senhor mandou construir o templo. O templo por si só não é um problema, mas o templo era uma sombra. Os judeus não enxergavam ele como uma sombra. Alguns judeus. Eles enxergavam ele como um fim em si mesmo. Isso estava errado. O templo era uma sombra de algo que viria. Essa casa espiritual de que Pedro está tratando aqui, essa casa espiritual é o fim. Aquele templo feito de pedra, barro, tijolo, madeira, aquele templo, ele poderia ser destruído a qualquer momento, como acabou sendo. Mas esse novo templo, essa nova casa espiritual, ela era de uma natureza totalmente diferente. Ela não era sentada sobre uma pedra de pedra. Ela era sentada sobre o próprio Cristo, o Rei. E nós que não somos nada, fomos convidados para sermos pedras nessa mesma construção. E isso é uma honra, irmãos, que a gente não faz ideia. A gente não tem condição de imaginar o que isso representa. E não só isso. Nós somos pedras que vivem, que fazem parte da construção, mas nós também somos chamados para sermos o quê? Sacerdócio santo. Nós não só somos as pedras que participam da construção desse edifício, mas como nós somos chamados para atuar como sacerdotes. Veja, quando a gente fala isso hoje, nós estamos vivendo aí há 500 anos, mais ou menos, após a Reforma Protestante. Então, para todo mundo aqui que é evangélico, sacerdócio de todos os crentes, sacerdócio de todos os santos, para nós é uma ideia bem razoável. Todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma coisinha a respeito. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo estudo. Mas naquele contexto judaico do século I, ser chamado como sacerdote da casa de Deus não era para qualquer um. Você tinha que, em primeiro lugar, ser da descendência de Jacó. Você tinha que ser de Israel. Então não era qualquer povo do mundo. Eu sou brasileiro, eu posso? Não, é só eles que podem. Mas não só isso. Além de ser filho de Jacó, você tinha que ser da tribo de Levi. Mais específico ainda. E além de ser de dentro da tribo de Levi, para você poder oficiar com os sacrifícios espirituais, os sacrifícios ali dentro do templo, você tinha que ser de uma das famílias ainda de Levi. Então era muito restrito. E de repente chega o apóstolo Pedro e fala: todos vocês que creem são chamados para serem sacerdotes. Sacerdotes. Então, isso para eles, eu fico imaginando, irmãos, lembra disso?
Ele estava escrevendo para pessoas, crentes, que estavam sendo perseguidos numa cidadezinha do interior da Ásia Menor no século I. Igrejas que tinham 10, 15 membros, que se reuniam em casas, que estavam sofrendo, que estavam chorando, que não sabiam para onde ir, que não sabiam o que fazer, que tinham perdido seus empregos, tinham perdido seus relacionamentos, e de repente você é exortado e consolado com essa verdade. O próprio apóstolo Pedro diz para você o seguinte: você que não é nada para ninguém, sabe os judeus que estão aí te rejeitando? Para Cristo você vai ser um dos sacerdotes que vai atuar dentro do templo, dessa nova casa espiritual. E não só isso, você é parte dessa casa espiritual. Você é uma das pedras. Vocês têm noção do que consolo que isso trazia para aquelas pessoas? Mas, irmãos, esse é o consolo que tem que trazer para nós também. Porque não é diferente. Nós somos pedras, nós somos essas pedras que vivem. Por isso que nós, assim, a gente tem falado tanto aqui na igreja, tem exortado tantos os irmãos, que o servir é um privilégio. O servir aos meus irmãos, ao servir ao próximo, servir a comunidade dos santos é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque isso é um privilégio que o Senhor nos dá. O serviço não é de um ou outro, do presbítero, do diácono, da esposa do diácono, da esposa, é de toda a igreja. E isso é o natural, porque todos nós fomos chamados para sermos esses sacerdotes, para sermos essas pedras. Agora vamos lá. O que o sacerdote fazia lá no templo? Ele sacrificava. Que tipo de sacrifício? Eram sacrifícios sangrentos. Sangue mesmo. Era o cordeiro, era o novilho, era a rolinha. Tinha outros sacrifícios que não tinham sangue, mas basicamente era isso. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. Nós precisamos oferecer esse tipo de sacrifício ainda hoje? Não, nós não precisamos, porque Cristo já fez isso. A gente já estudou Hebreus com Flávio há bastante tempo, e isso está muito claro. Cristo fez isso, é por isso que a gente não precisa mais fazer esse tipo de sacrifício. Mas a palavra vai dizer o que para nós aqui? Que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Você não precisa levar mais um cordeirinho para matar, mas você deve, por amor ao Senhor, porque você foi salvo, oferecer esses sacrifícios espirituais agradáveis. Danilo, o que é isso? O que é um sacrifício espiritual agradável a Deus? Eu vou me apoiar aqui no apóstolo Paulo. Vou usar um exemplo dele, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que vai falar desse tema. Aqui a gente já tem uma boa indicação, um bom indicativo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Antes era o quê? O cordeiro, a rolinha, o novilho. Agora é o quê? O seu corpo. Peraí, mas é pior? É sacrifício humano? Eu vou ter que me matar? Eu vou ter que... Não. O que Deus quer é a sua vida. A sua vida. Aqui não é só o corpo, carne. Aqui é a sua vida completa. É você como sacrifício espiritual agradável a Deus. É isso que Ele quer. Mas não é pior que antes, porque antes parecia mais tranquilo, né? Você levava lá o cordeiro uma vez por ano, dia da expiação, de vez em quando. Sim e não. Porque naquela época você podia ter os dias santos e tudo mais. Hoje, todos os dias são santos. Hoje, toda a minha vida é santificada a Deus por meio daquilo que Cristo fez na minha vida. A responsabilidade se torna muito maior. Porque agora, se eu estou bebendo água, se eu estou comendo, se eu estou jogando futebol, se eu estou lendo, se eu estou evangelizando, se eu estou pregando, mas se eu estou limpando o chão, tudo isso eu devo estar fazendo para a honra e glória de Deus, oferecendo a minha vida como sacrifício a Ele. Você consegue entender que agora a coisa é muito maior? Parece muito pior, mas não é. Porque quem que te capacita e quem faz isso por você? O próprio Cristo. É nele, é por Ele. Então isso não é esforço meu. Isso é o natural. Eu vivo em Cristo. Cristo vive em mim. Logo, aquilo que eu faço, irmãos, é Ele quem faz. Que esforço que cabe a mim nisso tudo? Nenhum. Você consegue entender como que a Bíblia ela traz muito esses exemplos? Nós somos, a igreja é um corpo do qual Cristo é a cabeça. Uma casa espiritual do qual Cristo é a rocha angular. Nós somos um ramo do qual Cristo é a videira. Você consegue perceber que nós
fomos pegos e colocados em Cristo e agora Ele vai fazer tudo através de nós e nós vamos ser usados e a gente não precisa se desesperar mais. Nós podemos descansar. Descansar não é ficar deitado na cama dormindo o dia inteiro. Descansar é confiar na obra dele e saber que tudo aquilo que eu fizer eu vou fazer para a honra e glória dele, pela força dele, pelo cuidado dele. E que o dia que você for tentado a ficar quieto lá, fugir de Deus, ele vai te buscar. Se você for um deles, ele vai te buscar. Porque ele faz, inclusive, isso. Ele busca aqueles que ele chama. E se você for bem teimoso e quiser ficar ali, ele traz debaixo de vara, se for necessário. Mas ele traz, porque ele ama e ele busca. Ele é pai. E é isso que ele faz por nós. Então, essa é a primeira aplicação que eu queria fazer aqui com os irmãos. Irmãos, a nossa vida deve ser ofertada como sacrifício agradável a Deus. Então, tudo aquilo que você faz, desde o ato mais simples até o ato mais solene, deve ser feito para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Como que eu faço isso? Lembra aqui do capítulo, do verso 5, finalzinho. Quando tudo aquilo que você faz como um sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se você faz por intermédio de Jesus Cristo, é aceitável, é santificado. Inclusive, pode ser o seu descanso, seu tempo de lazer. Mas eu só faço coisa boa, não perco um culto, dou dinheiro, eu tenho 5 milhões na conta, eu vou doar aqui para vocês construírem um grande templo, mas eu quero que vocês coloquem o meu nome nele. Opa, será que a gente aceita, Marco? Não, né? Não aceita, viu, irmãos? Nem queiram fazer isso que a gente não vai aceitar. Você consegue entender qual que é o problema aqui? Está sendo descumprido o que está escrito aqui no verso 5. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, como Paulo diz lá em Coríntios. Se não for através de Cristo, se for por qualquer outra motivação que não seja a honra e glória do nosso Deus, isso não serve para nada. Mas eu profetizei, eu fiz milagres, eu preguei, eu evangelizei. Se você não estava fazendo isso para a honra e glória do Senhor, um dia você vai ser dito assim, afasta daqui, você é maldito. Não se engane, irmãos, não é boa obra que salva. O que salva é viver a nossa vida em Cristo, por meio dele, por intermédio dele. Então isso tem que colocar. Cuide do teu coração. Esse é o conselho que eu quero dar para você. Cuida do teu coração. É lógico que as nossas obras, e a Bíblia fala muito de boas obras, elas devem ser parte da nossa vida. Mas cuida do teu coração, porque é muito fácil você se acostumar a fazer boas obras e você está fazendo com uma motivação incorreta e aquilo não serve para absolutamente nada a não ser condenação. Cuide disso. E por fim, mas voltando lá para o começo, o que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei lá no começo? Mais um passo no nosso crescimento dessa nossa jornada espiritual? A chegar-se a Ele. Está lá no comecinho do verso 4. Chegando-se a Ele. Como que eu vou viver tudo isso? Que essa pedra, tudo isso que você me falou, que eu sou uma pedra que vive, que eu sou um sacerdote, que tudo isso que eu tenho de vida, tudo isso que eu tenho de serviço, eu tenho por causa dele. Como que eu vou viver tudo isso? Está lá no iniciozinho do verso 4. Chegando-vos para Ele. Veja, é um chamado aqui muito singelo, muito simples, pequenininho, chegando-vos. O chegar-se é muito mais do que chegar perto. A gente pensa, cheguei. Mas o chegar-se aqui, ele tem um sentido de relacionamento. Relacionar-se. Acho que no boletim dessa semana foi escrito sobre isso, né, irmão? Chegar-se, relacionar-se, ter comunhão, conhecimento, estar perto do nosso Senhor, chegando-vos para Ele. E veja, a forma como está escrito aqui, isso aqui é um verbo que ele vai dizer em uma forma contínua. Isso aqui vai ser algo que nós, como cristãos, vamos fazer a nossa vida toda. Aí você pode perguntar, mas eu não me acheguei a Cristo o dia que eu nasci de novo? Sim. Se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no dia que você creu, você foi incluído em Cristo e você está nele. É por isso que você tem forças nele, porque você está nele, para que todas as vezes que você seja tentado e que você se afaste dele, porque você se afasta quando você peca, quando você é teimoso, quando você é resistente, quando você quer fazer as coisas do seu jeito, você vai se afastando. Mas ele vai e te busca. E nós devemos sempre estar olhando para ele, buscando nos achegar a ele e nos relacionarmos com ele. Irmãos, se você creu no Evangelho, e se um dia, pela graça de Deus, né? Se você creu, isso vai acontecer. Você
poder usufruir de toda a eternidade com Deus, sabe o que vai ser a nossa eternidade toda? Fazer isso. Conhecê-lo e relacionarmos com Ele por toda a eternidade, cada dia mais conhecendo e conhecendo e conhecendo a Ele. Essa vai ser a nossa realidade. E essa é a minha última aplicação aqui com vocês que eu queria colocar. Você e eu precisamos nos relacionar com o nosso Salvador. Esse relacionamento ele vai se dar, inclusive, relacionando aqui com os nossos irmãos. Faz parte. Porque a forma como a gente se relaciona com o nosso Senhor Jesus Cristo hoje é através dos meios de graça. Eu relaciono com Cristo quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu falo com Ele, quando eu clamo a Ele, mas também quando eu me relaciono com os meus irmãos e vivo a vida cristã comum. Isso é relacionar-se com Cristo, com o próprio Cristo, porque Ele é o cabeça dessa igreja aqui. Você consegue entender isso? Então, para nós, irmãos, relacionar-se é tão simples, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer tantas outras coisas. Não se esqueça, nós devemos nos achegar a Cristo. Não existe lugar mais seguro para mim e para você do que estarmos na presença do nosso Senhor. Que isso seja algo claro para nós. Só para a gente concluir, então, lembrando dos nossos irmãos que receberam essa carta, né? Eles estavam passando por provações por conta da sua fé. Vocês passam por provações por conta da fé de vocês? Eu passo. Todos nós passamos. Todo aquele que creu de fato vai passar por algum tipo de provação na sua caminhada. Mas eles, lembrando daquela maravilhosa salvação operada em suas vidas, pensando nas implicações do seu crescimento espiritual, eles são exortados a fazer o quê? A se achegar à pedra que vive, porque é ela que tem vida. É ela que tem vida. É nela que nós somos vivificados. É a única fonte de consolo real. É a única fonte onde você vai encontrar firmeza real. É nele. Todas as vezes que você se afastar do Senhor, todas as vezes que você estiver distante dele, você vai estar se colocando num lugar perigoso. Ele vai te buscar. Mas às vezes esse processo é dolorido. Talvez e você pode voltar bem machucado. Então, graças a Deus por isso, porque ele nos traz. Mas, irmãos, não se afaste do Senhor. Esteja perto, achegue-se a Ele, busque-o enquanto, como a palavra diz, enquanto se pode achar.